assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu vou ler agora uma outra tradução na Nova Linguagem de hoje. Se você tem essa Bíblia, você vai acompanhar comigo também assim. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, portanto, não tem desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele merece e nem são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Queira Deus nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Uma das postulações mais importantes na filosofia, principalmente tratada por Platão, é a filosofia do mundo das ideias. Essa filosofia, tratada por ele especialmente, diz que existe dois planos ou dois mundos distintos. Um mundo que é imutável, um mundo que é perfeito, que não há variação, esse chamado pelo mundo das ideias, ou chamado de mundo das ideias. Ao contrário, o mundo sensível, é onde acontecem as coisas, que são sombras, na verdade, do mundo das ideias. O que Platão estava querendo dizer é que o que nós vivenciamos aqui é apenas um reflexo muito sombrio do que existe no mundo das ideias. Isso foi muito aceito por todos os filósofos da época, e a gente vem trazendo isso, e vem talvez mudando isso de uma forma bem interessante. Porque nós criamos o nosso próprio mundo das ideias. E quando eu falo mundo das ideias, não é aquela ideia eureka. É o que nós chamamos de ideal. Nós criamos um conceito de que a nossa vida, ela tem um ideal a ser seguido, e se sair alguma coisa dos trilhos, não está bom, e a gente não gosta, e a gente fica com raiva. Exemplo, choveu hoje de manhã. Eu queria que o sol estivesse brilhando lá fora. Eu queria que hoje não estivesse frio. Eu queria que o meu emprego ele fosse diferente. Eu queria que a prova fosse mais fácil. Eu queria que o culto da igreja fosse mais rápido. Eu queria que o meu salário fosse melhor. A gente vai criando esse mundo das ideias, e quando a gente percebe, a gente está preso a esse mundo. Esse mundo que é nosso. Esse mundo que carrega as nossas características. Esse mundo que tem um Deus. Nós. O eu. O ser humano que está no centro. E aí nada pode sair do nosso controle. Sabe por quê? Porque as coisas no nosso mundo, elas são feitas para agradar a nós mesmos. O nosso ego, a nossa vontade. Só que a gente esquece de um pequeno detalhe. A gente não está no nosso mundo. A gente está no mundo de Deus. Porque Deus criou todas as coisas. E no mundo de Deus não há o mundo das ideias de Deus. Há o mundo de Deus. E nesse mundo de Deus, mesmo que pareça imperfeito para nós,
é perfeito porque Deus faz todas as coisas perfeitamente. Perfeitamente. A gente que é corrompido pelo pecado, a gente que não gosta, a gente que não concorda, mas tudo que Deus faz é perfeito. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso nessa introdução da carta aos Romanos, que é uma introdução muito severa. Ele fala, olha, vocês não estão entendendo, porque Deus criou todas as coisas. Talvez uma leve menção ao Salmo 19, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo o seu raciocínio e dizendo que Deus, ele se irou com o ser humano. E essa ira, a gente trata na teologia como um antropopatismo. Palavra grega que fala a respeito das paixões ou o sentimento dos homens. Antro, homem, patos, paixão ou sentimento. Está aqui peritos que podem me corrigir. Na verdade, Deus, a gente não consegue mensurar o que Deus sente, a gente não consegue entender, até porque Ele é infinito em sua sabedoria, Ele é infinito nos seus atributos, e a gente, com a nossa mente infinita, a gente não consegue compreender Deus. Mas aí, atribui-se um sentimento do ser humano a Deus, para que nós possamos entender mais ou menos o que Deus está sentindo por conta dos homens. E nesse texto, a gente observa o que nós chamamos de efeito e causa, ou causa e efeito, ou a teoria da causalidade. É mais ou menos o que a Bíblia discursa aqui, um abismo puxa outro abismo. É tudo o que acontece, ou tudo que nós fazemos tem um efeito, ação e reação. E aí a gente pode começar a fazer perguntas nessa perícope aqui. Por quê? Por que Deus se ira com o ser humano? E aí fala que os homens detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Porque o que de Deus pode ser visto já é manifesto por meio deles, versículo de número 19. Porque Deus lhes manifestou. Deus já mostrou todo o seu poder. Não há mais nada a se revelar que não já esteja revelado na obra da criação ou na palavra do Senhor, a revelação especial. Mas por que Deus está ainda irado com o ser humano? É justamente por conta de dois aspectos. Porque claramente a gente consegue perceber que Deus criou todas as coisas. Um universo que é imenso, o sol para presidir o dia, os planetas que não saem de órbita. A gente podia ir aí falando a respeito da criação de Deus e a sua perfeição, na qual carrega toda a assinatura de Deus. O movimento de translação e rotação da Terra, que traz as estações do ano, toda a perfeição de Deus, a chuva nas apropriadas estações. Só que Deus ainda está irado por conta de dois aspectos. O primeiro é porque claramente a gente sabe que Deus existe e criou todas as coisas, mas a gente não reconhece como Criador. A gente não reconhece Deus como Criador. A gente desfruta, a gente quer das benesses que o Senhor traz. É o sol, é a chuva, é o frio ou o calor. São as estações. A gente quer todas as coisas para nós, sim, mas a gente não reconhece que Deus é quem dá todas essas coisas. Na hora de darmos glórias a alguém, a gente dá glórias aos cientistas que sabem prever o tempo através
dos ventos, através da inclinação da terra, através das temperaturas que podem ser variadas aí na constante do dia. A gente começa a atribuir aos homens aquilo que é uma obra divina. Esse é o primeiro grande aspecto que a gente percebe do texto. Que não deram glórias a Deus. E a gente vê no movimento ateísta muito isso. Na verdade, eles não querem provar que Deus não existe, eles querem fugir da realidade. Fugir de que existe um Criador. Acreditar em teorias arbitrárias é a mesma coisa que a gente pensar num caminhão de um supermercado, descendo uma ribanceira, carregado por leite, farinha, açúcar, e de repente aquele caminhão capota, explode, e de repente aparece um bolo feito. É mais ou menos isso. É uma coisa arbitrária que não existe possibilidade nenhuma de acontecer. Mas tem todos os elementos. Sim, no discurso ateísta tem todos os elementos. Tem o bolo, tem a farinha, tem o leite, tem o açúcar, tem o fogo. Mas não é assim que funciona. Deus criou todas as coisas. E não reconhecemos Deus. Agora o segundo ponto que eu quero trazer em destaque. E nem deram graças a Deus. E nem têm o coração agradecido diante de Deus. E aí chega nessa atmosfera que a primeira igreja, e eu acho que a sociedade, principalmente nessa reta final de ano, está vivendo. Apesar de toda a dificuldade que encontramos em nosso trabalho, em nosso lar, no nosso cotidiano, na igreja, nós temos muitos motivos para poder agradecer a Deus. E a falta de gratidão a Deus traz danos terríveis, não só para o ser humano, mas para toda a sociedade, mas para todo o cosmos. E aí a gente entra de novo no efeito, na causa e efeito. Fala assim, no versículo 21, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus e nem deram graças, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes o coração insensato. E o que acontece depois disso? Mudaram a glória do Deus, ou se tornaram, ou se inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus. E não só de Deus, o Deus incorruptível. E começaram a transformar num Deus que é muito além do que a gente imagina, em figura humana. E daí a pouco Deus é deixado de lado e na hora que a gente vai ver o ser humano está no centro de todas as coisas. E aí a palavra de Deus vai discorrendo, depois você pode conferir no capítulo todo, falar por causa disso e por isso Deus entregou tais homens à imundícia. E aí uma série de acontecimentos são relatados aqui por conta da falta de gratidão do povo. Da falta da gratidão no nosso coração. E aí eu quero voltar na introdução do nosso sermão. Às vezes a gente tem um coração sem gratidão, porque a gente deixou de entender que o Deus criou todas as coisas. E Ele é o dono do mundo. E esse mundo, ele é perfeito para Deus e não para nós. Ele não é o mundo das ideias do ser humano. Ele é o mundo de Deus.
É igual quando a gente fala assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que a gente esquece de perguntar assim, para quem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Para nós? Não. É boa, perfeita e agradável para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. É uma matemática muito simples, mas a gente não consegue fazer. É uma matemática muito simplória e muito óbvia, mas a gente não consegue fechar o cálculo de jeito nenhum, sabe por quê? Porque o elemento humano está presente em todo momento. A gente não deixa, ou a gente não abre mão das nossas vontades para que o Senhor faça a vontade dEle. E quando eu falo que não abrimos mão, não é que Deus não faça a sua vontade no nosso meio. Mas a gente cria uma resistência tola. Uma resistência que não nos leva a lugar nenhum. Aliás, nos leva para longe de Deus. Porque resistência à vontade de Deus é pecado. E todo pecado faz separação entre o homem e Deus. E daí a pouco a gente já não reconhece Deus. E a gente dá um passo para longe de Deus. E daí a pouco a gente, já que não reconhece Deus, a gente não dá glórias a Deus. E a gente dá mais um passo para trás. E a gente não dá graças mais a Deus porque já nem reconhece que Ele é Deus. E aí a gente dá mais passos para trás. E quando a gente vê, a gente está distante de Deus. O nosso coração deve ser um coração muito agradecido. Porque a gente pode até não entender completamente todos os desígnios de Deus. Mas a gente jamais viu nenhum dos seus eleitos ser desamparado pela boa mão de Deus, do qual você está incluso, do qual você está inclusa. Ah, mas parece que Deus não olha para mim. Deus está olhando o tempo todo para você. Ontem nós tivemos palavras aqui lindas, mas palavras que também doíam. Às vezes de maneira cômica, sim, com os contadores de história. Mas que penetravam o nosso coração de uma maneira tão grande. Como aquela parte que, imagina se Deus tirasse tudo aquilo que você reclama. Eu não reclamei do meu cabelo, tá, gente? Isso é genética. E a gente começa a esquecer que Deus é o dono do mundo. O dono de todas as coisas. E a gente não reconhece esse Deus dono de todas as coisas. E daí a pouco tudo o que Ele faz não passa de mera coincidência. Daqui a pouco tudo o que Ele faz não é o bastante para nós. Mas quando a gente muda a nossa percepção a respeito do reino de Deus, e a gente entende que o mundo é o mundo de Deus, e a gente está aqui servindo a esse mundo de Deus, a gente está como servos do Senhor, a gente está como peregrinos nesse mundo, aí a gente começa a entender o nosso papel, aí a gente começa a entender que Deus trabalha em favor dos seus, e aí a gente começa a restabelecer uma coisa que às vezes fica aprofundada em nosso coração, ou distante do nosso coração, que é a gratidão. Eu sei que se eu perguntasse aqui quantos tem motivos para poder reclamar, eu acho que todo mundo unanimemente iria levantar a mão para falar, eu tenho. Mas eu tenho certeza também que se eu perguntasse quantos tem motivos para agradecer a Deus, todos nós levantaríamos as mãos. O fato de estarmos vivos, hoje aqui, na presença do Senhor, na comunhão dos santos, é uma prova
cabal de que Deus está cuidando de nós. Tenhamos um coração agradecido na presença do Senhor. Feche seus olhos. É momento de gratidão. Se você for pedir alguma coisa, peça para que Deus derrame gratidão no seu coração. Do contrário, só agradeça pelo seu trabalho. Só agradeça pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua igreja, pela sua casa, pelo seu salário, pelo seu chefe, pelos seus subordinados. Só agradeça. Agradeça porque Deus está no controle de todas as coisas, criou todas as coisas. E um coração agradecido diante de Deus é o que nós queremos entregar a Ele nessa manhã. Senhor Deus, te rendemos graças. Te rendemos graças não só pelo o que temos, mas rendemos graças principalmente por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Por tudo que o Senhor é na vida do meu irmão da direita ou da esquerda. Por tudo que o Senhor é na vida daqueles que não confessam o seu nome, afinal de contas a chuva cai para todos. Nós rendemos graças, ó Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade nos acompanha, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora possa ter um coração agradecido. Que possa ter um coração, ó Pai, que more de fato o conhecimento acerca do Deus da criação e a graça expressada na figura de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual se entregou por nós e nos deu a vida, e não só a vida, mas a vida em abundância. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida, Senhor, para que o nosso coração esteja grato na tua presença. Que palavras de gratidão possam permear o nosso cotidiano. Que o nosso coração possa se encher, ó Deus, de alegria e regozijo por aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Ó Deus, nos faça enxergar que esse mundo, ele não é nosso. Esse mundo é do Senhor. E toda a honra, e toda a glória, e toda a graça seja rendida ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração.